Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente polêmico e vocês vão ver no final que talvez a opinião que a gente tenha formado, escutando as mídias, escutando as pessoas, escutando algumas situações que vão aparecendo, a opinião das pessoas que vão surgindo, como eu disse para vocês algumas vezes, às vezes a pessoa abre uma conta numa rede social, um Facebook, um Instagram, e ela acha que ali ela já adquiriu o diploma de doutorado dela para poder dar opinião, externar uma opinião, sem nem ter ideia do que ela está falando. Vamos falar hoje sobre a CPI da Lava Toga, quais são os impactos disso, o que isso vai efetivamente representar para o Brasil, se vai terminar em pizza, se vai terminar de alguma forma razoável, que é o que todos nós esperamos. Vamos ver isso aqui logo depois da vinheta. Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro, eu acho que o mais importante das pessoas entenderem é qual é esse cenário, o que é essa CPI da Lava Toga, né? Vamos lá. Professor Modesto Carvalhosa e a doutora Janaína Pascoal entraram com um pedido, uma instauração de um pedido de impeachment contra alguns ministros do STF. Ocorre que, na verdade, eles quiseram juntar mais documentos. Eu vou falar de uma forma bem simples, tá? Não basta você colocar um pedido de impeachment contra fulano ou beltrano se você não tiver comprovação, documento, se você não tiver sólido o suficiente para poder fazer aquela sustentação, tá? Doutora Janaína, eu conheço o trabalho dela há bastante tempo, ela é extremamente competente no que ela faz e ela é extremamente rígida na forma com que ela conduz. Então, a opinião de cada um pessoal, eu respeito, entendo profissionalmente, tecnicamente, a doutora Janaína é realmente uma pessoa, assim, um profissional, é uma profissional exemplar, tá? Então eu vou falar para vocês o que aconteceu. Eles entraram com esse pedido, sugeriram isso já há algum tempo, eles já vêm batendo nessa questão há algum tempo, e isso vem gerando uma série de burburinhos, óbvio. Porque todos nós sabemos, vamos ser muito sinceros, né? Principalmente aqueles do ramo do direito, sabem que nem todos os ministros que estão ali são dotados de notório conhecer, de notório saber jurídico. Muitos deles ali tiveram aí os seus atropelos jurídicos durante a carreira, porém foram apadrinhados politicamente até que chegaram até ali. Eu, particularmente, não sou a favor das nomeações do quinto constitucional, como todo mundo fala, né? Eu não sou a favor dessa forma de nomeação, mas eu gosto bastante quando a pessoa tem realmente um conhecimento jurídico, ela vem da área acadêmica principalmente, porque eu acho que quanto mais você ensina, mais você aprende. Eu tenho tentado agora, nessa minha fase da minha vida, buscar justamente essa questão, me doar um pouco mais para a questão acadêmica. Estou escrevendo mais. Vocês vão ver que agora nessas palestras que eu estou indo fazer no Brasil, grande parte das palestras vão ser feitas dentro de faculdades, universidades e OABs, porque eu acho que quanto mais você ensina, mais você aprende. Então eu acho sim que um dos requisitos para os ministros é que eles tivessem aí pelo menos 10 anos de histórico acadêmico, para que eles pudessem realmente sentir o que realmente acontece dali. Você muitas vezes sentar, julgar ou sentar e escrever petições, não dá, na minha opinião, não dá à pessoa o conhecimento que ele precisa, a sensibilidade humana que ele precisa para poder fazer parte de um STF, por exemplo, tá? Outra coisa, eu acho que muitos ministros ali foram nomeados muito novos. Não acho que eles tenham a experiência que se precisa para um ministro de um STF, minha opinião. Mas vamos voltar ao assunto aqui. Algumas pessoas batem na questão, eu fiz alguns memorandos, então eu vou puxando alguns papéis aqui, tá?
Algumas pessoas batem nas questões contra e a favor. Vamos falar as contras primeiro. Primeiro, atrapalha o governo e a reforma da Previdência. É verdade, tá? Você ter hoje uma CPI desse porte pode sim atrapalhar o governo, mas nas retaliações, não no andamento das coisas, nas retaliações, nos travamentos que acontecem sempre no Brasil, nas chantagens políticas que sempre acontecem no Brasil, nas manipulações que sempre acontecem no Brasil, tá? Reforma da Previdência. Gente, para. Tem tanta coisa importante que deveria ter sido feita e não foi feita. E hoje nós estamos em praticamente outubro, né? Isso estamos falando desde 2 anos atrás, reforma da Previdência. Não é a CPI que vai mudar isso. Fere a independência dos 3 poderes, equidade de poderes, e no qual um acaba fiscalizando o outro. Também uma grande besteira. Não fere independência de poder nenhum, pelo contrário, constitucionalmente cabe ao Senado essa fiscalização, sim, tá? E eu vou falar sobre isso já para vocês. Inconstitucionalidade, a CPI, isso foi dito pelo próprio Gilmar Mendes, eu até anotei uma frase dele aqui, ó, a CPI é inconstitucional, um ministro falando isso. A CPI é inconstitucional, não teria nenhum resultado e terminaria arquivada pelo próprio STF, que mandaria trancá-la. Ô ministro, o senhor já merecia perder o seu cargo só pela besteira que o senhor falou agora. Isso não é o tipo de coisa que o senhor deveria falar, não. Mas vamos lá, eu acho que ele se esqueceu, né, que em 1999 o próprio Senado criou a CPI do Judiciário. Vamos lá então. Vamos bater na questão agora do que o ministro falou, tá? Gilmar Mendes, que a gente tem escutado bastante falar dele, desde a época, 2 anos atrás, não quero citar fatos políticos, né? Mas vamos falar sobre ele aqui. Constituição Federal, a qual ele deveria conhecer muito bem, deveria, diz no seu artigo 58, o Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. Parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, CPIs, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 dos seus membros. Foi assinado, foram 27 assinaturas, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que se promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Certo? Constitucional. Vamos lá ao artigo 52, também da Constituição. Compete privativamente ao Senado Federal: 1. Processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. 2. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ô ministro Gilmar, o senhor não chegou a ler essa parte? Os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado da União nos crimes de responsabilidade. Vamos lá. Essa CPI é importante. Todos nós sabemos, principalmente aqueles que conhecem um pouquinho da área jurídica, sabem que existiram inúmeras situações, no mínimo suspeitas, que ocorreram no STF nos últimos anos. Algumas situações em que os ministros deveriam ter se declarado suspeitos, como agora, nesse mandado de segurança que foi impetrado agora, 2 semanas atrás aqui, que o próprio Cajuru falou sobre ele, tem batido com toda
aquele fervor que o Cajuru fala, ele tem ido em todas as redes sociais falando que o ministro Gilmar Mendes deveria se declarar impedido de julgar aquele mandado de segurança. O que vem acontecendo? Ordens de soltar o Lula na calada da noite, de um dia para o outro. Um ministro revogando ordem de outro ministro, que foi expedida num domingo, num plantão, onde ele recebeu, naquele minuto, justamente ele, aquele pedido de soltura. Existe uma série de coisas ali que precisam sim ser investigadas. A insegurança jurídica que se instalou no Brasil, ela tem causado uma série de danos, principalmente na economia, na instabilidade do governo, na instabilidade das empresas. Você, empresário, que segurança você sente jurídica, indo para níveis até mais baixos, quando você toma uma ação trabalhista? Como é que você se sente quando você recebe uma ação trabalhista? Por mais que você tenha documentos, e eu vi isso acontecer muitas vezes, você tem todos os documentos que você fez tudo certinho, você chega na audiência trabalhista e a primeira coisa que você ouve do juiz é: vamos fazer um acordo? Mas acordo de quê? Eu tenho tudo, tá tudo certo. Não, doutor, vamos fazer um acordo que a gente encerra esse assunto aqui. Quantas vezes você passou? Escrevam aqui embaixo os empresários que passaram por isso. E os empresários que toparam fazer acordo só para não perder mais tempo, não ter que ir em outra audiência, não ter que pagar advogado e gastar um tempo absurdo por uma coisa que você sabia que você tinha feito certo. Escrevam aqui, comentem aqui. Percebem como é importante ter uma CPI desse nível? Não só para fiscalizar o STF, STJ, mas para deixar claro para todo mundo que cada um tem a sua responsabilidade e que aquele que responder pela sua responsabilidade, aquele que exercer o seu ofício com responsabilidade, ele está tranquilo. Mas aquele que de alguma forma se vender dentro do seu ofício, vender uma facilidade, criar uma facilidade ou abusar daquele poder que tem na mão dele para favorecer alguns protegidos, esse sim tem que se preocupar. E é isso que essa CPI busca. Então eu acho sim que é um momento para essa CPI acontecer. Eu acho sim que é um momento em que a gente deve colocar os pingos nos is e enxergar um pouco mais que esse superpoder entregue na mão desses ministros tem causado um caos dentro do Brasil e tem causado um favorecimento de algumas áreas que não deveriam sequer existir. Tá bom? Pensem nisso. Obrigado, grande abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe essa nova fase do Brasil e que realmente a gente consiga, por mais que a gente perca 1, 2, 3, 4 anos, que a gente consiga pelo menos fazer uma limpeza, não só dentro do governo, mas também na consciência das pessoas que entendem que o Brasil não é feito só pelo governo, é feito por cada um dos brasileiros e que às vezes essa consciência de parar com o jeitinho brasileiro, de parar com essa de querer tomar vantagem, de parar com essa ideia de que se você prejudicar o seu concorrente, você vai estar tendo algum tipo de benefício. Você não vai estar. Eu acho que quanto mais as pessoas entenderem que a vida delas cabe somente a elas, mais fácil as coisas fluem, melhor as coisas andam e maior o sucesso daqueles que acreditam nisso. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.